Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 72. Eu sou Matheus Gonzaga e de todas as derrotas, de todos os gols sofridos, de todos os títulos perdidos, hoje, sem dúvida, hoje foi o dia mais triste da história do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, aqui é o Lucas Abdala e hoje não tem muito clima para a frase de abertura. Fala, ouvintes rubro-negros, Simeone aqui. Velho, eu não tenho o que falar e que Deus conforte a alma dos familiares, de todos que conviviam com esses garotos promissores. E é isso. Fala, galera, ligada no Flamengo Cast. Quero agradecer aí o convite, mas com um pesar e o lamento no coração. Uma sexta-feira péssima e horrível para nós flamenguistas, rubro-negros, e para toda a nação também. Um dia que é difícil até de comentar. Saudações, galera. Aqui quem fala é Nick Marques e eu sempre tive orgulho de dizer que nós somos todos menos alguns. Hoje, por conta dessa tragédia, o Brasil inteiro, talvez o mundo inteiro vestiu essa camisa. Chegou o dia que finalmente podemos dizer que todos somos todos com a mesma camisa, mas infelizmente eu queria muito que esse dia nunca tivesse chegado. Bom, meus amigos, no programa de hoje, infelizmente, trazemos uma temática diferente aqui. Na verdade, estamos fazendo esse programa muito abalados ainda, todos muito emocionados com o que aconteceu. Como todos já devem estar sabendo, as notícias devem ter corrido aí durante a semana, a tragédia que aconteceu na última sexta-feira. E hoje nós vamos bater um papo, nós não vamos aqui trazer notícias, porque afinal de contas todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Todo mundo tem mais informações até do que a gente mesmo aqui durante a gravação. Portanto, mas na verdade a gente quer bater um papo exatamente sobre alguns dos acontecimentos, né? Eu acho que, Gonzaga, mesmo que a gente vai mesmo que o programa só lá na quarta-feira, acho que não tem clima pra gente falar de futebol, falar de jogo, falar de torcida, falar de... Não e tem também clima, cara. A gente tem que falar disso porque esses meninos merecem, cara, então... E pra gente provar que quando a gente fala que não é só futebol, existe coisas que é maior do que isso. E a gente vai falar exatamente sobre isso no programa de hoje. Eu acho que a gente podia começar esse programa, o Abdala separou aí não só o nome das vítimas e tudo mais, vamos primeiro puxar essa lista. Ele também tem o BO da polícia, né, Abdala? Pode, por favor, citar o nome dos moleques, cara? Posso sim, Nicolas. Então, aqui eu tô com o registro. E como sendo pela vítima número 1 foi o Arthur Vinícius, depois veio o Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Jedson Santos, Pablo Henrique, Samuel Thomas, Vitor Isaías, Jorge Eduardo e o Riquelmo de Souza Viana. Foram os 10 que vieram a óbito. Nós tivemos também os que ficaram feridos, que foi o Jonathan Cruz Ventura, o mais grave. Depois também tiveram o Cauã Emanuel Gomes e o Francisco Diogo, que estavam estáveis no dia. E ainda contava nesse BO como testemunhas, né? Testemunha 1, que é o senhor Benedito Ferreira, que era o segurança, e o testemunha 2, que era o Marcos Vinícius Medeiros, que ele era o monitor, que era quem tomava conta dos atletas. Histórico, né? Da linguagem de polícia, né? E aqui eu vou ler aqui o que eles chamam de histórico, né? Guarnição solicitada por Maré Zero procedeu até o endereço de ocorrência para averiguar o incêndio com vítimas fatais. No local foi feito contato com o tenente do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que no local, já com incêndio no alojamento dos atletas da divisão de base do Departamento de Futebol do Flamengo controlado, constatou 10 vítimas fatais e 3 vítimas com vida que foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ainda no local foi feito contato com segurança, que é a testemunha 1, que presenciou o fato e ajudou na saída de 2 feridos, juntamente com o T2, que era o monitor dos atletas, o qual era responsável pelos atletas. Estava visto aqui. Ambos foram conduzidos até a 42ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. No momento, a ocorrência ainda estava em andamento e aguardando a perícia. É basicamente esse o primeiro boletim de ocorrência. Esse boletim ele teve início às 6h32 da manhã. Foi o início desse boletim, início do caso. Cara, é uma situação que eu acho que ninguém aqui que queria estar falando, acho que ninguém sem consciência quer falar, né, cara, mas no fundo, até que ponto o que a gente tem que falar nesse momento, cara, porque
de quem é a culpa quando acontece um incêndio desse? Porque incêndio desse tipo não tem que acontecer, né, cara? E também, claro, não tem que achar culpado, mas enfim, como explicar uma situação dessa, né, cara? Principalmente pra quem tá ouvindo. Aí eu discordo um pouco de você, Nico, na mão de forma rápida, porque o podcast está saindo na quarta-feira. E quarta-feira eu presumo que já vai ter um momento que a galera vai estar procurando os culpados, entendeu? Porque se a gente não agilizar gravando no dia do incidente, que eu não chamo de acidente, porque a gente não sabe qual foi a causa, se foi realmente um acidente, se foi algo provocado ou se foi algo negligenciado. Então, por enquanto, eu chamo o que aconteceu de incidente. A gente está gravando nessa data e realmente hoje não há nenhuma motivação por correr atrás de culpados, por não ter essa vontade, sabe? O nosso único pensamento é na família das vítimas e nas vítimas, e que eles façam uma passagem em paz. Mas fim de semana também vai ser assim, mas eu imagino que na quarta-feira nós já tenhamos que ter um foco em saber o que aconteceu, para também honrar a passagem dessas pessoas pela Terra. E eu acho que não entrando no mérito de quem foi a culpa, porque realmente, primeiro que é uma situação que eu acho que vai além de tentar achar culpados, né? Nesse momento agora, eu tenho para mim que quando se envolve vidas, a gente esquece tudo, a gente larga de lado qualquer desavença, qualquer desentendimento, qualquer não concordância ou não, você entender quem foi culpado, quem não foi, ou até mesmo futebol, a decisão foi arrastada da FERJ de cancelar, adiar o jogo. Adiar o jogo, né? Eu ainda acho que assim, eu entendo. Não só isso, mas a rodada inteira, né, cara? Sim. Inclusive eu entendo a FERJ pra caramba sobre a questão de calendário, sobre ter que ter o campeonato. Até por isso o jogo foi adiado pra hoje, o jogo do Vasco, e pra amanhã o Fla-Flu, né? Mas por mim teria adiado mais tempo. Eu acho que, mesmo sendo quarta ou quinta, eu não sei como é que tá a situação porque a gente tá gravando na sexta. Mas eu ainda acho que o clima não é pra jogo. Eu acho que dificilmente vai ter clima pra jogo. Agora a gente tem que entender também o lado da FERJ de que tem que ter campeonato, a gente sabe, a gente entende. Já foi adiado, o que eu achei impressionante, porque conhecendo a FERJ de alguns anos, de anos e anos cometendo gafes, etc., eu não imaginava que ela tomar uma atitude tão rápida. A FERJ de prontidão foi de imediato, né, cara? Quando a FERJ erra e ela erra muito, a gente sempre fala aqui, eu acho que no momento que ela acerta, a gente tem que falar também, cara, foi corretíssima a atitude de adiar o jogo. Eu teria adiado por mais tempo, mas eu também entendo a posição da FERJ que pra não comprometer todo o campeonato, não dava pra ir pra adiar por mais tempo do que isso. Não, e se você for olhar certinho o tempo que a FERJ conseguiu segurar para o jogo do Flamengo, pelo menos, o Fla-Flu, né, que foi o time principal que mais se abalou com o caso, eles deram quase 7 dias, entendeu, de luto. Eles deram quase 7 dias pro jogo, que é tempo demais. Porque já, como a gente já comentou aqui várias vezes, né, nós temos o grande problema do calendário brasileiro e o estadual sendo esse aqui, que bate com vários, logo no início de temporada, é uma decisão semifinal, né? E bate com outros campeonatos também. Tipo assim, semifinal do campeonato mais importante do futebol brasileiro, que é a Taça Guanabara, né, cara? Mas tipo assim, fizeram com rapidez, né? A decisão não ficou aquela coisa de vamos ver, não, já foi decidido, só sentaram, reuniram no mesmo dia, decidiram que não ia ter a rodada. Até porque também para o Flamengo o que menos importa agora é ganhar título, é ganhar campeonato, é ganhar jogo. Abdico eu, pelo menos como torcedor, abdico de qualquer taça, de medalha de comemoração. Eu acho que agora o que o Flamengo como clube instituição deve focar é realmente na ajuda das famílias e no apoio psicológico e também até concordo na volta dos jogos, né? Ter sim uma homenagem muito grande, porque esses meninos não são só meninos, eram o futuro do Flamengo, né, cara? Assim como temos o exemplo hoje do Vinícius Júnior, que tá na Europa, o Paquetá, o Viseu também, que saiu, voltou agora pro Grêmio, são exemplos do que esses garotos gostariam de ser, aonde eles gostariam de chegar. A gente poderia até abrir um leque para jogadores até de outros times, né, cara? Porque no fundo... Sim, sem dúvida. Eu tô falando sem só do Flamengo. Eu tô falando porque eles viveram a mesma realidade do que esses meninos viveram. Sim. Eles nos seus Inclusive tem o tweet do Vinícius Júnior, né?
que ele fala quantas vezes eu fiquei dormindo ali, entendeu? Então realmente ali podia ter um craque, ele podia ter... Cara, é o Christian, né, cara? Ia ser muito triste. O Christian era o goleiro da seleção brasileira sub-15, exatamente, cara. Infelizmente, né, cara? E você falou muito bem, Gonzaga, que não foram só vidas, sabe? Tipo, eram crianças, não eram só vidas, eram sonhos, né, cara? Que morreram. Cara, isso é muito, muito forte, né, cara? E você tem que pensar também na questão das famílias, não só no sentido de perder um familiar que por si só já é muito grande, mas tem... Eu vou exemplificar, eu vou elucidar no resumo bem breve num tweet que eu li. Eu vi muitos tweets coerentes hoje, vi muitos ridículos, alguns nojentos, claro. Sempre tem esse tipo de gente. Mas eu vi um tweet muito, muito preciso do Daniel Furlan, né, do Choque de Cultura, enfim, no TV Quase. E ele colocou assim no Twitter dele: meninos longe de casa, muito triste, mas tem que se averiguar muito bem o que aconteceu e por que aconteceu. Eram meninos cujas famílias confiavam ao clube. Não podem ser devolvidos num saco preto. Exatamente. De fato é... Até porque acho que, não sei se o nosso ouvinte sabe, esses garotos da base, eles, se eu não me engano, se eu não estiver errado, se eu não tiver recebido a informação errada, eles estavam no alojamento porque eles não moram no Rio de Janeiro, né? São famílias que moram longe, e por esse motivo eles estavam dormindo no alojamento, porque eles tinham sido dispensados por não ir ter jogo, se eu não me engano. Teriam sido dispensados, estavam no período sem jogo, então eles só ficaram, ou seja, o número de jovens que estavam ali era muito menor do que costuma ser. No todo, e o que aí que a gente fica mais triste, assim, porque poderia ter sido pior se tivesse mais, então a gente não quer deixar pra isso complementar aí a informação do Gonzaga, pelo que eu recebi, né, que hoje as coisas estão muito confusas, então a gente recebe as coisas e não sabe como é que são, mas tinha apenas um menino, um ou dois, que realmente tinham família que moravam, que são naturais do Rio de Janeiro, só que eles preferiram ficar no módulo, né, que é o local onde eles ficavam. E teve até foi um caso que saiu agora na mídia, agora de noite, né, agora que eu digo assim, na sexta-feira, de um menino que a mãe queria que ele fosse ficar dormindo lá e ele não quis ir e não estava lá na hora do ocorrido, né? Poderia ser mais uma vítima aí desse pesadelo que aconteceu hoje. Graças a Deus ele tá bem também, muito abalado psicologicamente, né? Mas tá bem. Eu queria só aproveitar esse tempinho, esse presidente aqui rapidinho, que do mesmo modo que o Nicolas, ele parabenizou a ação da Ferdi, né? Eu sempre puxo a sardinha pro meu lado, sempre que eu posso, porque eu acho que é muito importante. Eu queria parabenizar também a ação da Riot Games, que cancelou o jogo que teria amanhã, oficial, presencial, entre Flamengo e Pro Gaming. O time do Flamengo de LoL teria um confronto amanhã. Amanhã que eu digo no sábado, agora sábado passado de vocês. Cancelou o confronto do CBLOL. E é uma parada também vai implicar a agenda, porque a agenda também é apertada. E mesmo assim eles cancelaram. Não sabemos ainda como que está a situação do jogo de domingo. O Flamengo também joga domingo. Mas tudo indica que também será cancelado. Pois é. Não, e tem outro tweet que eu gostaria de elucidar, né, cara? Que eu acho que hoje não é o momento pra gente ter time, né, cara? Não é o momento pra se falar de time, de falar de torcida, é um momento onde todo mundo é um só, né, cara? E o Vasco soltou no Twitter dele, em solidariedade à tragédia ocorrida com os atletas do Flamengo, está cancelado o happy hour que ocorreria na sede oficial do Vasco, do Calabouço. Definitivamente não é um dia feliz. Quer dizer, o time do Vasco, que não tem nada a ver com o corrido, que não tem nada a ver com... que é talvez o maior rival do Flamengo, teria uma confraternização de sócios na sua sede, que não tem absolutamente nada a ver com o incidente, e simplesmente cancelou pelo ocorrido, né, cara? Então isso também é uma baita simbologia. Até porque o Vasco poderia colocar a luta oficial e não cancelar um evento que vai ter na sua sede. Não, eles fizeram questão de fazer o cancelamento. Eu acho que é um gesto bonito. Eu acho que a gente não tem que olhar se é o Vasco, se é o Fluminense, se é o Botafogo. Nesse momento, cara, não importa, né, cara? Então, é incrível como a gente fala muito, né? Muito se fala sobre piquenês de time, né, cara? Sobre em momentos de rivalidade você colocar quase em guerra, né, um time com o outro. É muito triste a gente ver que o momento que o time mostra uma grandeza como essa é sempre nos momentos piores, né, cara? O momento que a gente vê a grandeza de cada time, cara. Então, infelizmente o momento é triste, mas a gente tem que elucidar aqui a grandeza de muitos times que se solidarizaram, né, cara?
Inclusive o Vasco. E só pra colocar aqui também uma outra notícia do Vasco que eu acho importante, que do dia da sexta-feira, Vasco cancela treino de futebol e decreta 3 dias de luto pela tragédia. A presidente Alexandre Campelo coloca 2 assistentes sociais e uma psicóloga à disposição do Flamengo. Meninos da categoria sub-17 se reúnem e rezam em campo. Ou seja, não foi apenas um atozinho de vamos cancelar aqui, vamos cancelar ali. Não, eles liberaram realmente profissionais, ajuda, assistentes né, sociais, estenderam a mão. Exatamente. Então, parabenizar aí o Vasco. E o Antofagasta, né, o time que o Fluminense ia pegar na Sul-Americana, de prontidão já entendeu a situação, já adiou o jogo também, né, da Sul-Americana, até porque o Fla-Flu vai ser no meio de semana, que seria o jogo da Sul-Americana. Então, também parabéns a esse time aí que eu não conhecia até o momento em que a gente soube que ia enfrentar o Fluminense. Acho que ninguém aqui conhecia, mas também de prontidão já adiou o seu jogo. Então, realmente, entre milhares de outros times que postaram mensagens, daqui a pouco a gente vai ler algumas, né, enfim. Simone ia falar alguma coisa, Simone? Sim, falar a questão do próprio Vasco. Houve um incidente, assim, há 2 anos atrás sobre um ônibus que, por, enfim, falta de manutenção, ou, enfim, não vem ao caso. Ano passado, né, que foi o um ônibus... acidente, não, foi em 2017, final de 2017, no jogo do Sub-17 brasileiro, e uma grande parte dos jogadores do Vasco ficaram feridos, né? Graças a Deus não teve nenhum morto fatal, né? Então, assim, houve um trauma e houve aprendizado, inclusive o próprio aprendizado do Vasco, né? Que chegou esse ano, né? Em 2019, na final da Copa São Paulo, fez eles reverem a questão de tratar a base, como tratar. Eu acho que isso também é um motivo pelo qual eles estão ajudando também. Que é meio que uma empatia. Porra, isso já aconteceu com a gente, quase que deu uma merda absurda. E, cara, a gente entende mais ou menos como funciona, então vamos ajudar. Inclusive o próprio Fluminense também. Pois é. É importante pra não falar só do Vasco, né, cara? O Fluminense também decretou luta oficial por 3 dias. Cancelou o treino, inclusive, que iria acontecer hoje, sexta-feira, né, que a gente tá gravando. O Botafogo, na sua sede oficial geral severiana, a bandeira do Botafogo foi hasteada a meio mastro, em sinal de luto. Então, realmente, todos os times se solidarizando com gestos, né, cara? E principalmente, assim, falando dos nossos rivais, né, assim, nossos concorrentes no Rio, o legal de ressaltar também, porque esses meninos, muitas vezes, estiveram em outras bases também, né? Sim. Até chegar no Flamengo, alguns, não vou dizer todos, mas alguns, e eles se conheciam, eles jogavam junto. Teve um garoto que morreu, né, infelizmente, ele tinha 6 meses de Flamengo, cara. Pois é. O próprio Abel... Tinha um que chegou no Flamengo há uma semana, ele era do Atlético Paranaense. Pois teve outro que ele era primo do jogador do Vasco, né? Não lembro o nome agora. Então, cara, muita vítima. Bom, sobre esse atleta do Atlético Paranaense, ele tinha chegado há 2 dias, cara, no Flamengo. O Felipe Cardoso do Santos também tinha acabado de chegar no Flamengo uma semana. Ele começou o fogo no quarto dele. O Felipe Cardoso, ele conseguiu ainda correr e é um dos sobreviventes, né, dessa tragédia. É triste, cara, porque realmente são crianças, né, cara, praticamente. O moleque tem 14, 15 anos. Fico imaginando, talvez, imagina se fosse profissional, fato, como é que seria a proporção, não sei se seria maior ou menor, né? Você viu, aconteceu da Chapecoense eu posso dizer por mim, Iaco, que assim, tem sido grande. Eu fico até triste, rapidão, Gonzalo, pra você. Fico até triste comigo mesmo, porque quando eu tava no meu trabalho, a TV tava ligada no Sport TV, eu não tava conseguindo ver direito. Eu cheguei perto da TV e tava escrito ali, incêndio na Gávea. Até o momento tava escrito assim, incêndio no Ninho do Urubu, deixa 4 funcionários e 6 jogadores mortos, foi o que tava escrito na legenda, né? E infelizmente, eu sinto até mal por isso, eu tô expondo, mas a minha primeira preocupação era se era jogador profissional, cara. Tipo assim, hoje olhando, era tipo assim, tanto faz, sabe? Tipo, não era pra ser. Mas eu acho que é uma reação natural, porque eu, quando fiquei sabendo da notícia, eu não entendi, eu digeri aos poucos, eu não fui entendendo muito bem, porque eu não estou no Brasil. A primeira preocupação que eu tinha até tido. Chegou. A primeira preocupação que eu tinha tido era se esses jogadores mortos eram jogadores profissionais, era, sei lá, o Gabigol, sei lá, enfim. E depois eu fui me tocar que, cara, eram as crianças, e aí que não eram os profissionais, tá ligado? E se fosse só funcionar, não fosse jogador, se fosse, enfim, não importa, sabe?
Acho que a dor seria menor, não seria maior. Cara, massagista. Mas... sim. E mesmo São que não morresse vidas, ninguém, né? já é uma tragédia absurda. Mesmo que não tivesse morrido ninguém, cara. Com 10 mortos, independente de se era profissional ou não, acho que... A gente também não pode chegar aqui e falar, seria pior se fosse profissional? Ou é pior por ser crianças? Cara, no fundo são vidas, cara, independente de quem seja, né, cara? O sentimento é o mesmo, né? O sentimento é o mesmo quando também eu... Acho que todo mundo, né, fez esse exercício. Pô, quem for os jogadores, categoria, querendo ou não, a gente, de início, né, o susto, eu pego a tarde no trabalho, então foi de manhã, o acontecido, eu fui acordado com essa notícia, no desespero, acordei, como assim morreu, fui abrir matéria para ver quem morreu, foi base, profissional, né, mas aí a gente vai começando a receber as informações, contendem, então foi base, e o que me deixou bastante agoniado foi as imagens, né, de jogadores saindo, né, a fumaça preta saindo antes, uma porta muito estreita, cara. A gente viu ali que não tinha saída de emergência, cara, que me deixou mais triste. E aí alguns jogadores conseguiram sair, no caso, né, mas poucos, né, e logo após a fumaça preta, alastrou o fogo de uma forma muito rápida. E os jogadores garotos, né, morreram dormindo, né, cara? Então, a agonia deve ter sido algo absurdo, o que deixa a gente ainda, não é que, isso melhora, mas é a solidariedade dos clubes mesmo, como a gente fala aqui do Vasco, do Fluminense, de outros clubes também, de jogadores como, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, até o Guardiola, numa coletiva citou, né, o caso, o Solari do Real também, o técnico do Real Madrid também falou sobre o Vinícius, né. Eu confesso que antes de ir pro trabalho, né, mais cedo, tava vendo a ESPN, o programa Bate-Bola, o Djalminha começou a falar e começou a desabar. Ali, cara, eu o Zinho também, no Fox Sports também, chorou. Tanto o Zinho quanto o Djalminha, que já estiveram ali, né, cara? Ali não no Urubu, não naqueles contêineres, mas já tiveram naquela situação, né, cara? O próprio Denilson na Band, ele que não foi base do Flamengo, mas, enfim, jogou em categoria de base. Mas é uma coisa interessante, assim, a gente tá reclamando de algumas coisas, logicamente, pela proporção do acidente, né? Do incidente, como disse a Abdala. Mas a gente tem que lembrar que é até difícil falar, porque a gente parando para pensar no tudo que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, né? Teve a enchente, e a gente fica tentando ligar os pontos, né, cara? A gente fica, poxa, como que chegou? Já teve se eu não me engano, no temporal, a gente, né, ficou sabendo as notícias que já tinha destruído algumas no Ninho, no Urubu, não cheguei muito bem a ver notícias sobre algumas coisas destruídas devido ao temporal, e logo em seguida acontece essa tragédia pior, logicamente, né? O que são as árvores derrubadas comparado a vidas, mas a gente parar para pensar que quantos jogadores, na verdade, no Brasil, né, é uma realidade brasileira, o que esses meninos tinham era ouro em comparado ao que muitos têm. Então até... Porque a nossa realidade, principalmente para a base, hoje, graças a Deus, essa realidade está mudando. E até, assim, não sei se isso se torna a coisa mais triste ou não, porque o Flamengo estava há poucos dias, esses próprios meninos estavam há poucos dias de mudar para uma estrutura profissional de alto nível. Sim. Então, assim, não, eu estou tentando dizer que foi negligência, logicamente, na estrutura, isso a perícia a cargo dos bombeiros, perícia e polícia resolver essa questão. A gente vai falar um pouco da questão dos containers, né, a questão do alvará que o Flamengo tinha ou não para construir coisa ali, a gente vai falar muito disso, né, cara. E por mais que não seja não seja um evento político propriamente dito, né, cara, mas a gente sabe que isso é um momento que transcende o futebol, transcende o esporte, transcende. Então eu vou ler aqui duas mensagens, até para a gente não falar que a gente faz politicagem e tudo mais. Uma nota oficial da Presidência da República, né, do presidente Jair Bolsonaro, e uma nota da ex-presidente Dilma Rousseff, ambos soltados nas redes sociais.
a ex-presidenta Dilma postou: chocada e triste com a tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, em que 10 atletas adolescentes e jovens perderam a vida. Minha solidariedade à família, desde os meninos, aos amigos e ao clube. E o presidente Bolsonaro postou a nota oficial da presidência. Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciaram sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares nesse momento de luto. Né? Então, é um momento que a gente fala aqui de futebol, a gente fala aqui de sempre falamos aqui de futebol, de torcida, de gol, de título, de campeonato, mas é Flamengo isso também, mas é acima disso, sabe? Eu acho que a gente sabe o quanto todo mundo que escuta nosso programa é ficcionado por futebol, né, cara? E quando acontece um momento como esse, que vai além do futebol, a gente percebe o quanto, no fundo, é muito, sabe? Quanto o Gabigol fazer um gol ou não fazer um gol não tem tanta importância, sabe? É por isso que eu falei que agora, nesse momento, para o Flamengo, o título de campeonato é o que menos importa. Eu sei que seria um ato muito bonito o Flamengo conseguir ser campeão e homenagear aos garotos, porque afinal de contas, querendo ou não, a gente pode até falar que futebol até agora não importa tanto, mas eles estão lá por causa do futebol. Sim, era o sonho Quando a gente deles, fala né, isso, cara? não é futebol, eles estão ali pelo futebol. Sim, e buscando esse sonho que se chama futebol. Sim. E cara, esse era o sonho desses moleques, né, cara? E o que a gente não pode deixar, por mais que eles estejam indo embora hoje, né, no caso, no dia que a gente tá gravando o programa, a gente nunca pode deixar esse sonho desses moleques morrerem, cara. Esses 10 moleques tinham esse sonho, cara, e esse sonho não pode morrer jamais. Então, a gente sabe que mesmo que o Flamengo seja tipo, campeão mundial no final do ano e homenageie esses moleques onde for o mundial, como se vai ser no Japão, no Catar, enfim, mesmo que isso aconteça, cara, ainda não vai ser tão importante, não vai chegar nem perto do que esses moleques, sabe, tinham de sonho, tinham de... vai ser seria um gesto bonito, mas a gente percebe que ainda seria muito menor do que aconteceu hoje, né, cara? Sem dúvida nenhuma, é um dos dias... Sem dúvida é o dia mais triste da história do Flamengo. Sem dúvida, isso ninguém pode nem questionar, né, cara? Mas, mesmo sendo o dia mais triste da história do Flamengo, também é um dos dias mais importantes da história do Flamengo, né, cara? Em muitos aspectos, sabe? Sim, eu acho. É um dia que não pode ser esquecido, né, cara? Eu acho que comprova, sendo o dia mais triste, o dia, né, no caso, mais triste da história do nosso clube, né, cara? Porque eu não sei vocês, eu chorei com o Flamengo em relação à tristeza, né? Pô, derrotas, entre aspas. Essa foi a maior, né, que o Flamengo teve. E a única vez que eu tinha chorado em relação a alguma coisa triste em relação ao Flamengo foi na Libertadores de 2008, aquele 3-0 contra a América do México. Mas ali foi um choro, eu era bem novo, então foi um choro de desilusão e tal. Mas o choro após isso, né? Foi o choro, ou foi hoje que eu tive, foi o outro choro, o segundo choro em relação à tristeza em relação ao Flamengo. Então eu tenho certeza, eu não sei se cada um aqui chorou ou não, isso é íntimo de cada um, mas foi a maior derrota do nosso clube e afetou. Pra mim, cara, como se fosse um ente querido também, que eu perdi, parece, o sentimento é esse. E a gente já viu acontecendo com a Chapecoense, pô, a gente se envolve, nos envolvemos, todos os clubes, pô, se envolveram, né, com a Chape, foi bonito demais que aconteceu, o velório coletivo na Arena Condá, pô, foi arrepiante e tal, mas eu tenho certeza que a torcida da Chapecoense sofreu mais que todo mundo ali, né? Sim. Sofreu mais ainda. Então, acontece com a gente, né, cara? E tá todo mundo sofrendo junto com a gente, mas eu tenho certeza que a gente tá sofrendo o dobro disso. Até porque aconteceu com o nosso... Pois é, você falou isso aí, cara, você falou isso aí, eu já passo a palavra pro Simeone. Só ressaltando, só falando nesse sentido, a única vez que eu tinha chorado com o Flamengo, eu já falei inclusive aqui no podcast, foi naquele 4-1 com o Atlético Mineiro, aquela virada, que, cara, aquela virada não tinha como tomar aquela virada, né, cara? E foi um choro muito mais de frustração e até de raiva com o time por ter deixado aquela virada e tudo mais. Pra mim foi a maior derrota que eu presenciei e não chega perto do que foi o choro de hoje, cara. Não chega perto do que foi
as lágrimas... Cara, foi o dia inteiro, eu chorei o dia inteiro. Eu tô me segurando pra não tá chorando aqui agora fazendo esse programa, cara. Porque realmente, eu chorei no trabalho, eu chorei quando cheguei em casa, eu chorei... Nossa, foi... Sério, e não tem muito... É o que eu postei mais cedo também, cara. É pouca coisa pra se falar e muita coisa pra se sentir, né, cara? E só pra também passar aqui pra galera, o Santos cancelou a coletiva oficial de apresentação do Cueva, ia ser feita hoje, né, no dia da gravação também foi cancelado. O Internacional iluminou o Beira-Rio com as cores do Flamengo, de vermelho e preto, né, cara? Enfim, muitas homenagens não só dos rivais que a gente já citou, mas cara, é aquilo que eu falei na fase de abertura, né, cara? A gente sempre disse que nós somos todos menos alguns, né, que é a maior torcida do mundo. Hoje ela é a única torcida do mundo, né, cara? E infelizmente esse dia chegou. A gente sempre zoou falando que o Flamengo tem a maior torcida. E finalmente quando chega o dia que o Flamengo tem a torcida do mundo inteiro, por um motivo como esse, é um dia que não devia ter chegado, né, cara? Pois é, Nicolas, belas palavras de todo mundo aí. Acho que sintetizou bastante um pouco do sentimento também é muito duro para quem viveu, né? O próprio já foi exemplificado pelo Djalminha, Zinho, o próprio Zico deu uma coletiva no programa Donos da Bola que ele estava sem voz, assim, uma voz, nem parecia a voz do Zico, aquela voz alegre, aquela voz meio malandra assim, de carioca. E é muito foda para quem viveu a base. Eu particularmente, claro, em outra dimensão, outro esporte, vivi um tempo, joguei basquete em clube, vivi viagem o tempo todo. E é um momento que você meio que se coloca no lugar, né? Rola empatia. Independente do clube, como foi com a Chapecoense, que houve toda aquela comoção absurda que tá tendo com o Flamengo hoje, é um momento de empatia, que é muito do que falta no cotidiano do Brasil, sabe? Que é uma coisa que deveria ter mais, assim, deveria olhar mais, porra, como na internet tem muita gente que tá xingando o Flamengo, falando coisas absurdas, falando, merecia. São monstros, não são pessoas que têm um mínimo de empatia. Muita piada, né, cara? A pessoa não tem noção da realidade, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que é muito evidente nessa... A gente vê quem é quem nessas histórias, sabe? A maior demonstração de que os rivais são adversários, não inimigos, está sendo agora. No momento que precisa, no momento necessário. E é isso, eu espero que... É aquilo que eu falei no começo, agora é só orar pela família, confortar, porque é um momento... E a colocação do Iago foi pertinente, né? Que, assim como da Chapecoense, que certamente os torcedores da Chapecoense sofreram mais que qualquer torcida de outro time. E claro, a gente tá isentando, obviamente, disso familiares, etc. Porque aí não tem nem como comparar o sofrimento, né, cara? Tanto os familiares quanto quem já passou por isso, tá presenciando isso acontecer e tudo mais. Eu tenho certeza que os familiares da Chapecoense, dos atletas da Chapecoense, ao ver uma notícia como essa do Flamengo, sentem também. Enfim, mas... exceção disso, o Iago foi muito pertinente sobre os torcedores do Flamengo hoje estão sofrendo muito mais do que os outros times, mas a gente também tem aquele ponto de que, no fundo, pouco importa se era do Flamengo, se era do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco. É claro que isso é até óbvio de se falar, mas é importante ressaltar que tanto faz se fosse, sabe? Eu acho que a gente estaria fazendo esse programa se fosse de outro time, muito provavelmente, né, cara? O clima não seria pra falar de futebol, independente do clube que fosse. A gente já não fazia podcast, na época da Chapecoense, mas se a gente fizesse, acho que a gente teria falado sobre isso, teria feito esse programa. Então, não é por ser o Flamengo, né, cara? É óbvio que a gente, como o Iago falou, a gente sofre mais por ser o nosso time, por ser a molecada da nossa base, mas no fundo é um detalhe, sabe? No fundo Pois no fundo o sofrimento é o mesmo, né, cara? Bom, a gente falou de alguns jogadores, né, que prestaram homenagem, que falaram um pouco sobre isso, pois viveram passar na base toda a evolução da base profissional para outros clubes e tudo mais. Eu acho que não sei se eu vou dizer que é triste, não sei se é bom, não sei se nesse momento é até difícil encontrar uma palavra que não soe estranha, assim, né? Mas o Flamengo tem investido na sua base
há muito tempo já, né? Como a gente bem ressalta aqui, esse projeto que o Flamengo fez, né? Da questão dos containers e tudo mais, por isso que eu falo, não sei se é triste, não sei se nesse momento é difícil, mas o Flamengo nos últimos anos investiu muito, não só na sua estrutura todo mundo já sabe, mas o clube ele olhou para uma base de uma forma diferente e de uma forma de valorização. Como eu comentei há um pouco tempo atrás, muitas bases sequer têm uma estrutura que o Flamengo improvisado tem. Então, muitos jogadores, muitos moleques que têm tantos sonhos também quanto eles tinham, tanto só seus colegas de clube também que estão lá, que sobreviveram, gostariam de estar no Flamengo, gostariam de ter a oportunidade de jogar no Flamengo. E o Flamengo abriu as portas, sem dúvida. É um processo, uma parte tão sensível nesse momento, porque como o Daniel Furlan falou no tweet dele, né? As famílias dão, né, assim, a permissão para poder, digamos assim, né, o cuidado ao clube. E eu não vou dizer que ele foi negligência do clube nesse momento, porque A gente não sabe, né? a gente não, primeiro que a gente não sabe, segundo porque Talvez a gente já saiba, mas mas o problema não é nem tanto isso, eu tô falando assim, não foi porque o Flamengo pensava, a gente não pode dizer assim, não pensava, não, pensava, a gente sabe, os meninos iam mudar para uma estrutura profissional, cara. A estrutura que eles iam mudar é a estrutura que os profissionais utilizavam e que já era uma estrutura nova. Então é tão assim, triste nesse momento, né, a gente pensar que, poxa, em poucos dias eles estariam nessa estrutura e quantos meninos não gostariam de estar onde eles estavam, de passar, e muitos gostariam de ter o que eles tinham, cara. Então nesse momento a gente fala, a copinha acabou há poucos dias, né, cara? A gente vê quantos sonhos, quantos moleques estão ali buscando o mesmo sonho, buscando o mesmo. Eu acho que isso aqui é um momento mais também de homenagem a todos esses meninos que buscam esse sonho, que a gente sabe que é difícil e que a realidade deles. também não deixa de ser também pra falar um pouco de todo mundo que se solidarizou ao longo do dia, né, cara? Pô, o Gustavo Villani no Seleção Sport TV, né, cara? A gente sabe que é um narrador, comentarista. A gente não sabe no time que ele torce, enfim, mas demonstrou muito respeito, se emocionou bastante ao vivo, né, cara? E eu acho que no fundo todo mundo também que é pai, né, que é mãe, num momento como esse, imagina se fosse seu filho, né, cara? Porque no fundo aqui, eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da infância, sonhou em ser jogador de futebol, sonhou em jogar. Todo mundo aqui é Flamengo e sonhou em jogar pelo Flamengo, né? Por que não? E se fosse seu filho, né, cara? Esse é o grande ponto. Outra. Não, só pra encerrar, passar a palavra pra você, mas outra curiosidade, a gente pode dizer assim, não sei se é o termo correto, é que o McDonald's da Rua Barão de Mesquita, da Tijuca, né, perto do shopping, os funcionários do McDonald's trabalhavam com a blusa do Flamengo hoje, em solidariedade às vítimas da tragédia. É só uma informação, não tem nada demais, mas o que tem a ver, né, o McDonald's com o Flamengo, mesmo assim, os funcionários atenderam hoje usando a camisa do Flamengo, então é um pequeno gesto, não, sabe, mas ainda assim é bonito, né, cara? Cara, sobre essa história do McDonald's pô, não sabia dessa informação, não sabia, pô, bem bacana mesmo, a gente vê que, pô, é que você falou, Nenique, pô, o que o McDonald's tem a ver com isso, cara? Mas, pô, a gente vê como as pessoas, como tem pessoas boas também no nosso país. Os moleques iam agora segunda-feira, como é que é? Pô, nessa semana agora eles iam pro CT novo, né? Que era o antigo dos profissionais. Por isso que eu falei que não é a questão do digamos assim, o Flamengo errou, não errou, porque, tipo assim, a gente fala assim, podia ter feito melhor, cara, estavam num processo de melhoria, ou seja, porque a galera acha que é do dia pra noite que o que tinha de ser feito, já foi feito, estava em processo de ser feito. O que não tinha era uma saída de emergência. Isso aí, depois que eu falei, isso aí já é um mérito, realmente, uma questão. Mas bombeiro, polícia, e outra parada que a gente tem que elucidar, a gente precisa elucidar é que, pô, beleza, e se tiver saída de emergência, cara, alguns daqueles garotos morreram dormindo, né, cara? E tipo assim, chega a ser um pouco doloroso falar isso, mas
Pô, tu tá num container, num lugar fechado, deu curto no ar-condicionado, começou a pegar fogo. Pô, você pensa no seu amigo que tá dormindo do seu lado, mas a primeira coisa, isso é do ser humano, é instinto, é correr e sair daí. Então, talvez mesmo que tivesse uma série de emergência, talvez algum desses garotos ainda assim tivessem morrido dormindo, tá ligado? É por isso que eu até falei que. E não é um comentário assim maldoso nem nada. É o instinto, sabe? O seu instinto Não, mas a gente sabe. Sobrevivência, é ir embora dali. Entendeu? Uhum. Depois que você tá lá fora, que você pensa, pô, tem gente lá dentro, vou entrar, vou buscar, sei lá, enfim. Então, cara, muitos garotos desses ainda assim teriam morrido se tivesse essa saída de emergência, cara. É claro que a gente tá falando em si, é toda aquela questão de efeito borboleta. Talvez se tivesse essa saída de emergência não tivesse pegado fogo. Esse é o grande ponto, mas. Pois é, esse é o ponto que eu quero chegar, entendeu? Esse ponto que eu tava falando. Pois Na área. Por isso. Não, Porque... rapidinho. É porque também na área da de Vargem Grande ali, muitos relatos de falta de luz, né? Teve pico de luz direto, muita gente falou que na área ali perto do Inurubu faltou luz, papo de 9 vezes, indo e voltando a luz, e aí que no Flamengo tem um gerador, e aí quando voltou a luz, ficou ligado o gerador junto com a energia que voltou, que teve esse curto-circuito. O problema é que a gente não sabe ainda o que realmente aconteceu, né? Esperar a perícia. E não se sabe também da questão, teve o temporal no Rio de Janeiro, né, cara? Então, a gente... Piora muito. Piora a situação, então é complicado a gente tentar querer ficar botando um dedo agora na cara de alguém, foi isso. Mas o que vai lembrar é que, tipo assim, o Flamengo já pensava, não é querendo defender, mas o Flamengo já pensava na base, tanto que os moleques da base vão para um CT profissional agora. CT que, como eu falei, repito, muitos jogadores, muitos meninos gostam de ter a oportunidade de estar onde esses meninos estavam. E não é assim, de um dia para o outro que as coisas resolvem. Realmente era um processo, estavam um poucos dias de mudar. O que torna até assim mais, sabe, triste toda a situação. Né, cara? Então a gente não adianta a gente falar, podia ter feito. Claro, podia ter muitas coisas a ter feito. Sabe, a vida é assim, infelizmente a gente tenta prever uma coisa, mas às vezes acontece coisa que a gente não imaginava. Então é sempre assim. As tragédias acontecem assim. De coisas a partir de coisas que ninguém se imaginava que ia acontecer. Mas a gente precisa aqui realmente lembrar sempre desses meninos e daqueles que estão nesse sonho, em busca desse sonho, né? Que a gente, como eu falei, o Flamengo tem investido, até mesmo aqui, já falamos diversas vezes dos meninos da base, diversas vezes já comentamos, até como muitas vezes a torcida estraga os sonhos ou destrói jogadores, mesmo novos. A gente já comentou aqui em alguns programas como o Flamengo é uma máquina de destruir e de criar mitos, né? Então é desses meninos que a gente tá falando. Sim, mano. Tem muito do ponto. Não sei quem chegou a ver um vídeo na internet do Christian Emery, né? Que é o goleiro da base, inclusive goleiro da seleção brasileira, né, cara? Tinha muitos times do exterior já monitorando ele, enfim. Não sei quem chegou a ver um vídeo dele que foi gravado, não sei qual foi o programa, até peço desculpa por não estar passando a informação completa, mas era um vídeo que ele gravou falando com o eu dele do futuro, né, cara? Ele falando, Christian do futuro, jamais perca a sua essência, a sua humildade, né, cara? Pô, cara, você vê um vídeo desse é de partir o coração, né, cara? E... chega a ser emocionante a gente falar que por causa de uma tragédia como essa não vai ter um Christian do futuro. Mas, no fundo, a gente não vai esquecer a humildade dele, né, cara? Isso me faz pensar muito quando eu vejo essas situações, assim como foi a da Chape, que todo se solidarizou, assim como foi o Salah também, né, que infelizmente... Salah, né, aqui na França, onde eu tô gravando agora, dos jornais, ele jogava aqui, então, muito se comentou, eu não conhecia a partir dos jornais, nossa, falei, triste, passou um áudio dele também, a gente pensa... Esse cara, a gente pensa que é muito mais do que só o futebol, né, velho? Muito mais, e é triste a gente ver muita gente criticando o futebol, às vezes sem ter conhecimento de tudo o que acontece, de quantas vidas o futebol acaba ajudando, né, cara? De quantos empregos o futebol acaba criando, de quantas oportunidades o futebol ajuda. Mas esses meninos todos, de onde esses meninos saíram, a realidade que eles viviam, as oportunidades que eles tiveram a partir daí, e até das famílias, né? Que abdicaram muitas vezes de um sonho, de outra realidade, dispuseram, né, fizeram um esforço. A gente sabe que a realidade deles, muitos, eu vou dizer mais de 90%, a realidade
não é de boas condições financeiras. Provavelmente meninos simples, meninos que vieram de comunidades, meninos que vieram de outros locais e regiões. Cara, isso é uma pergunta, tipo assim, é uma pergunta retórica, obviamente, é uma pergunta pra se pensar, pra se refletir. Mano, quantos desses garotos não foram pro Flamengo? Ou qualquer. A gente pode estender até pra outros times, pra outros meninos que estão no. Mas quantos dessas 10 vítimas não estavam no Flamengo pra buscar uma vida melhor pros próprios pais, cara? Que os pais deixaram ali porque o sonho era ganhar dinheiro, era conseguir dar uma vida melhor pro pai, pra mãe. Que quanto não acontece isso, né, cara, com crianças assim no Brasil inteiro, Futebol é isso também. Futebol não é só é a esperança, né, cara? É um sonho. Eu acho que o que muita gente não entende do futebol é que não é só 22 homens correndo atrás de uma bola. Não é só isso, né? Não vou dizer só futebol, vou dizer qualquer esporte. Qualquer forma de que você cria oportunidades a partir daquilo. Pode ser futebol, vôlei, basquete, futebol americano, handball, whatever. O que importa é as oportunidades que se vêem a partir dali. E esses meninos estavam em busca disso, estavam em busca de realizar sonhos, ajudar, como o Nick falou, ajudar muitas. Imaginem o Vinícius Júnior, que era ele mesmo já comentou quando ele saiu do Flamengo, né? Que é a oportunidade de mudança de vida que ele proporcionou para toda a sua família, as oportunidades, o Paquetá também, o Vinícius Júnior, o Viseu, o que são recentes agora, né? E quantos outros hoje podem dar, né, uma melhor condição para sua família a partir disso? Porque as famílias, eles vêm de locais, muitos vêm do Nordeste, de regiões interiores, e vão para lá, como a gente falou, né, cara? O que eles têm para viver, porque a família não tem condições de pagar uma casa, não tem condições de alugar um local. Então eles... E o clube, por que é triste até falar eu fico até meio receoso em criticar o clube, porque o clube abre as portas e a oportunidade para esses meninos fazer isso, né? Quantas empresas abrem suas portas, criam CTs de treinamento para que eles possam dormir e estudar. Então a gente sabe que realmente precisa haver um processo de investigação para ver se houve negligência, para ver o que houve, qual o motivo, para até, né, realmente as pessoas entenderem que, infelizmente, o ser humano é assim, precisam de coisas trágicas que aconteçam para poder tomar atitudes melhores, mas que se pense mais neles, mais do que já tem pensado. A gente sabe que só clubes grandes têm essas condições, né? E o clube grande no Brasil são de 15 mais ou menos. Todos os outros, realmente a realidade é uma realidade muito difícil. Então é algo que a gente tem que pensar não só em porque era um Flamengo. O Flamengo tem condições financeiras, um Palmeiras, um Corinthians da vida tem condições do Cruzeiro, tá? Mas e todos os outros que não têm condições e que têm meninos com realidades, com sonhos parecidos, buscando essa mesma desejo, né? Sim, cara, acho que não tem muito o que se acrescentar. Simeone? Cara, sobre a questão de responsabilidade, eu acho que tem muito a ser debatido. A questão do Gonzaga, pra mim, é perfeita, velho. Hoje se cobra muito do Flamengo, agora, né? Hoje, no caso, até agora. O dia que a gente está gravando, se cobra muito que prefeitura, que Ministério Público. Mas e antes? Aí, vamos supor uma situação... Simeone, eu acho que o negócio importante a gente falar aqui é o seguinte. Uma coisa que o Abdala até falou nesse programa, que hoje, no dia da gravação desse programa, não é o dia de se procurar culpados. Não é procurar culpados. Sim, deixa eu concluir. Talvez no dia que esse podcast esteja saindo, seja o dia de se procurar o culpado de por que isso aconteceu, se houve negligência, inclusive. O Gonzaga falou muito bem sobre criticar o clube. Caso haja motivos para se criticar, que se critique, sabe? Eu acho que é importante. Só que, especificamente esse podcast, eu acho que não é pra isso, cara. Eu acho que mas eu não vou. Eu vou pontuar. Não, eu tô só pontuando realmente o que o Gonzaga tava falando sobre isso, né, cara? Acho que enfim. Eu acho que é só um ponto que é colocado, enfim, no podcast, que se fala muito do clube, mas tem muito mais coisa além disso, né? Que fiscalização, uma possível... Por que não ajudou antes, etc. Enfim, o cuidado com a base do governo é zero no país. Quem tem que fazer são os clubes.
de uma maneira que você é punido. Você é punido por diversas formas para curtir esporte no país. Então, por exemplo, Maracanã, você vê, enche o Maracanã, você é punido por quase ter um prejuízo, enquanto licitação do governo é dada para uma empresa privada que tem um histórico duvidoso, e tem um custo enorme. E para construir, tentar fazer algo, uma base, você dá chance para esses moleques, só se cobra. Você parece que é obrigação do clube, mas não é. Por exemplo, poderia contratar a Gabigol e não ter ninguém na base. Mas, de certa forma, isso é investimento. Mas só que não é obrigação do clube. Não, o que o clube faz é nada mais do que abrir as portas e dar oportunidade para eles. Eu não acho nem que o governo tem que estar metido nessa história, até porque, agora, que é uma realidade que, digamos assim, o que eu quis dizer é que a realidade é que os clubes abrem suas portas para esses meninos possam realizar esses sonhos. Sim, cara. E fica porque não encontram o que. E fica a reflexão sobre. Pô, isso aconteceu no Flamengo e tudo mais. Mas quantos times não dão uma estrutura, não só pro time pra base, mas pro time profissional, muito pior do que esses meninos tinham, muito. Exatamente, foi o que eu falei. Quantos gostariam de ter o que eles tinham? Não, então, quantos clubes Brasil afora, times pequenos, de menor investimento, não dão até pros profissionais uma estrutura pior de trabalho, até mais perigosa, se for ver uma averiguação muito mais periclitante do que a situação que esses meninos estavam, porque o moleque estava num container, beleza e tal, que é normal, tá? Pra galera que é leiga, é normal você usar container como alojamento, como sala tem gente que comentou como se os meninos tivessem presos, exatamente. Como se fosse uma jaula, gente, é normal. Por existem exemplo, empresas, existem lojas que é dentro de um container. Sim. Na loja do. Fast food, né, cara? O que tem de container de comida, enfim. Cara, só pra galera ter uma ideia, uma noção, na sede do Boca Juniors, a sala de imprensa, onde tem entrevista do treinador e tudo mais, é um container. Só um exemplo, tá? Então isso é completamente normal, tá? O que eu tô querendo dizer é a estrutura do Flamengo ali, por mais que fosse provisória, né? Que o Flamengo ia fazer uma estrutura melhor pra base. Quantos atletas de times pequenos, de menor investimento, não só da base, como até profissional, não tem estrutura pior do que isso, cara? E até com riscos maiores, não só de um incêndio, de milhares de outras fatalidades que podem acontecer, né, cara? Então fica a reflexão também no quanto isso pode ajudar a melhorar. Nem que seja para tomar uma medida mais rigorosa para evitar isso, mas fica a reflexão também do quanto isso pode ajudar a melhorar. É triste, foi bem colocado pelo Gonzaga, já te passo a palavra, que infelizmente a gente espera a tragédia acontecer para tomar. Sim, perfeito. Mas pelo menos fica a reflexão, né, cara? Fala aí, Iago. Não, é bom lembrar também que as mães, os pais que foram perguntados sobre a estrutura do Flamengo e tal, todo mundo elogiou. Teve uma mãe que falou, pô, eles aqui têm tudo de bom, do melhor, a estrutura é ótima, dentista, toda a estrutura aqui, tudo que os garotos precisam eles têm aqui. E na segunda-feira agora iam pro antigo profissional. E só teve um, cara, porque eu achei meio cavada da foto lá. O rapaz, o tio, tava transtornado, desespero, falou, pô, não pode, Flamengo, os garotos ficaram na contender e tal. Só teve um relato assim, o cara meio nervoso, mas logo nessas horas, falou, né, cara? Nessa hora o emocional do cara, né? Não, cara, e é bom deixar claro pra galera aqui que não é. A gente não tá amenizando, vamos dizer assim, pro Flamengo, né? Pode usar isso aqui, por ser nosso time, não é nada do tipo, né, cara? É só relatando mesmo, né, cara? Porque se fosse o Corinthians e a declaração fosse igual, tanto das famílias, como até se a gente olhasse a estrutura e visse da mesma forma, a gente não estaria descendo o pau aqui por não ser o Flamengo, entendeu? Acho que isso é importante a ser. O que a gente tá tentando salientar aqui é que a estrutura que o Flamengo tem para os meninos, eles eram não era uma estrutura qualquer, não era um quartinho, era uma estrutura provisória, primeiro que era provisória, se pensando em algo maior, porque o Flamengo fez um CT profissional para os profissionais. Depois decidiu que, não, vamos deixar esse CT para o da base e vamos fazer um outro para os profissionais. Ou seja, eles estavam indo para uma coisa melhor ainda. E eles já estavam em condição boa, tipo assim, vamos dizer assim, se tratando de base, se tratando de meninos de 14, 15 anos, sabe?
estava numa situação boa, porque o Flamengo tem condição para isso, né? Vamos dizer. E a gente sabe que existem realidades muito piores. E como eu não sei onde foi que eu vi, comentando sobre, achei até interessante que o ar-condicionado, que infelizmente ocasionou, pelo jeito até então, ocasionou toda a tragédia, estava lá para resolver exatamente um problema, que era o calor infernal que faz no Rio de Janeiro. O calor tava, não sei como é que tá lá, mas aqui eu tô passando frio, mas lá no Rio de Janeiro tava batendo 40 graus. Olha, Então, parisiense falando que tá passando frio. mas é só pra você ver o nível. Não é momento para suas vitórias pessoais, Gonçalo. Né, que vitória. Mas é nesse sentido. Então, a gente quer não passar a mão na cabeça de ninguém, a gente quer que exatamente que isso, infelizmente, como eu já falei, né, que isso sirva de exemplo, mais uma vez, a gente sempre usa isso, mas eu acho que o Flamengo, não posso nem dizer que o Flamengo isso sirva de exemplo pro Flamengo, porque o Flamengo já está no processo disso, né, então até, infelizmente, torna mais trágico um pouco, né, já estavam passando esse processo de melhoria, e aí o que vai acontecer daqui a um tempo é que esses meninos não sejam esquecidos, né, que eles não fiquem apenas em estatística, em dados, em um relato de um final de semana que não teve jogo, mas que eles sejam sim lembrados e que a gente tenha orgulho, né, de dizer, como a gente sempre tem orgulho de dizer, a nossa base bem forte, e que possam ter meninos que agora eles realizem seus sonhos, né, que isso nunca volte a acontecer, seja com o Flamengo, seja com nenhum outro clube, que a gente não deseja isso para ninguém, nem pro nosso pior inimigo, né. O que eu espero, cara, é que isso não caia no esquecimento. Exatamente. Sabe, quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo, domingo é a final, aí domingo que vem, né, provavelmente, né, podemos ter um Flamengo e Vasco, e a guerra nas arquibancadas, em campo. Isso é lamentável, né, cara? Pô, eu acho, cara, com tristeza no coração, eu acho que isso vai cair em esquecimento. Eu acho que vai cair em esquecimento. Da Chapecoense, todo mundo teve a mesma comoção, a mobilização da Chapecoense aconteceu até o início do campeonato estadual no ano seguinte, né, cara? E aí, no ano passado, mais casos de violência, né, cara? Sim, teve gente, até o Wagner Mancini, que era técnico da Chapecoense, falou que a tragédia aconteceu em novembro, né? Foi novembro. Foi final de novembro, só teve uma rodada do Brasileiro depois disso. Sim. Aí nas férias, Chapecoense tentando remontar o time, o Wagner Mancini disse que teve clubes que acirraram a disputa junto com a Chapecoense para contratar jogador. Chapecoense quer, não, eu quero também, te ofereço mais e tal. E tava ainda um luto, né, de um mês ainda, no mês inteiro, praticamente, em dezembro também, se arrastando ainda em dezembro. E o Wagner Mancini falou, não, a gente perdeu o jogador, porque clube tal veio e queria também. A gente sabe que isso é profissionalismo que não tem nada a ver, mas aí eu acho, eu particularmente, Thiago. Eu faço sensibilidade, né? Eu falo, porra, vai lá, mano. Não, então. Um dos clubes que eu respeito bastante que desde pequeno, eu não sei porquê, eu sempre tive, desde a minha infância, um carinho maior, era o Criciúma, né? Por algum motivo eu gosto do Criciúma. E o que a torcida do Criciúma fez, eu não sei se foi ano passado, enfim, ou ano retrasado, mas que alguns torcedores do Criciúma no jogo contra a Chapecoense gritaram ão, abastece o avião, sabe? É o tipo de coisa que a gente percebe o quanto é baixo, né, cara? Não tem palavra, realmente. Pra encerrar, o Iago ou o Simone querem falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Quero agradecer, né, cara? Eu quero agradecer ao convite, né? A gente tá triste pra caramba ainda. O programa vai lá aí na quarta, né? Quarta-feira. Porra, tô triste pra caramba. Fiz questão de poder aqui conversar com você, desabafar aí hoje, aqui no Flamengo Cast. E é isso aí, a gente espera que Deus olhe pelas famílias que tiveram essa perca. É isso aí, valeu, gente, obrigado. Simeone, alguma coisa? Só confortar, né? Porque nesse momento, mais do que nunca, viramos irmãos, né? A família rubro-negra, a nação toda virando mais íntima, toda abraçada simbolicamente, né? E confortar, cara, porque é um incidente que, sei lá, independente de quem é culpado, não dá.
eu acho que assim, já deve estar resolvido, já deve estar resolvendo, né? Mas já deve estar mais encaminhado. Mas só que assim, cara, vamos esquecer essa questão do, oh meu Deus, o culpado, a obsessão do culpado. Vamos pensar um pouco nas famílias que a gente perdeu, porque a justiça, quem vai fazer vai ser os órgãos públicos, quem tiver que ser. Mas vamos com mais calma antes de você apontar o dedo para uma pessoa, você ter uma empatia, sabe? Que nem o Landim dizem que ele está extremamente emocionado. Dirigentes em geral devem estar assim, num momento lamentável. Então, se você vê alguém falando de uma maneira mais triste e tal, então vai com calma, não precisa ficar criticando, se discordar, critica de uma maneira tranquila, sem ódio, cara. Só pra exemplificar, a gente falou aqui nos bastidores antes de gravar, né, cara, que um dos rapazes que faleceu, eu vou procurar aqui pra confirmar o nome, né, cara, mas um deles era atleta do Sávio, né, cara, o Sávio que é empresário de jogador, né, nosso padrinho aqui do Flamengo Cast, o Anjo Louro, e ele é empresário de um desses garotos que vieram a falecer, né, cara. Então, como deve estar o Sávio, né, cara? Ele postou uma foto com o menino na rede social hoje, né? Como é que deve estar o coração, tá ligado? Então pra gente que é flamenguista sofre, imagina pra quem tem ligação com essa galera, pra quem... Você falou do Landim, né, cara? O Landim, poxa, imagina o Landim chegando a trabalhar o presidente, vendo essa molecada feliz correndo e de repente uma notícia dessa, né, cara? É pesado. Gonzaga, alguma coisa pra encerrar o programa? Não, acho que por hoje não tem mais nem muito clima, né? Pra falar mais. Mas é que realmente agora, nesse momento, a gente só pensa nas famílias, né? Nos amigos também, como coloquei no Twitter, né? Não só nas famílias, nos amigos, naqueles colegas e nesses meninos que também compartilham do mesmo sonho, né? Que eles não desistam, que eles vejam que isso não é só futebol, que isso é muito além, de que vejam aonde eles podem chegar e como os exemplos que eles tiveram, que isso eles podem ir muito, muito além, né? E que eles estavam no caminho e que as famílias também, as famílias dos lutados possa conseguir, né? Eu sei que é difícil. E por mais que essa tragédia tenha acontecido, é não deixar o sonho desses meninos morrerem, né, cara? Exatamente. Deixar morrer com eles. Acho que é a lição que fica. Esses meninos tinham um sonho e não pode deixar que esse sonho morram com eles, né, cara? Claro que parte dele vai, mas tem que ficar, tem que se lembrar sempre, né? Duas coisas para encerrar esse programa que eu queria falar. A primeira eu não sei ainda, até a gravação desse programa, se vai haver ou não a homenagem no Maracanã, se foi liberado ou não para que haja essa homenagem no Maracanã. Eu acho que seria bonito, eu acho que seria nada mais justo, né, que fosse liberado o Maracanã para essa homenagem. Na minha opinião, que se abra o estádio, portão aberto, se um vascaíno quiser ir, que vá, sabe? Se um tricolor quiser ir, que vá, um botafoguense. Não é momento de se liberar pra... Sabe, eu acho que é portão aberto, quem quiser ir homenagear no Maracanã vai. Exatamente. Eu acho que... E a segunda coisa que eu queria falar é... Eu posso encerrar com um trecho que eu vi escrito aqui? Pode. O time campeão da Chape Terror vem se reforçando muito bem lá no céu. Chegou o artilheiro argentino Emiliano Sala e também aproveitou e reforçou a base também. Chegou mais 10 garotos do Flamengo diretamente do Ninho do Urubu, molecada boa de bola. A base vem forte também e a equipe dos Anjos vem ficando espetacular. Eu acho que dá pra encerrar muito bem com esse trecho. E pra encerrar esse programa, o Gonzaga, sobe aí. Acho que no dia de hoje saiu nas redes sociais o vídeo da molecada do Flamengo comemorando dentro do alojamento, né, o título do Flamengo, cantando o hino do Flamengo, fazendo festa. Eu acho que é assim que a gente tem que lembrar desses meninos, né, cara? Então sobe o áudio aí dos meninos no alojamento, cantando o hino do Flamengo, curtindo, no clima que a gente queria ver esses moleques, no clima que a gente queria estar hoje com essa molecada, né, cara? Exatamente, a produção vai botar aí pra gente. Eu acho que é a melhor forma de se encerrar esse programa, vendo esses meninos como a gente queria ver, né, cara? Furiati.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br